Estado é laico. Mas o que isso quer dizer? Se você for abrir a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana que o Brasil teve, ela vai dizer o seguinte, que é vedado à União, aos estados e aos municípios terem algum tipo de relacionamento com qualquer que seja a religião. Por isso que você vai ouvir muitos cristãos, muitos políticos dizendo, sim, o Estado é laico, mas ele não é laicista. Diferente, por exemplo, de países do Oriente Médio, né, países que têm uma religião, por exemplo, muçulmana, o Estado é um Estado muçulmano, ou seja, o Estado tem uma religião. No caso do Brasil, até 1891, o Brasil era um país católico. Ele tinha uma religião oficial que estava, inclusive, na Constituição. Mas, com o advento da proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, foi declarada na Constituição de 1891 que o Brasil não teria mais uma religião oficial. Ali, na prática, estava separando o catolicismo do Estado brasileiro. O fato do país ser laico quer dizer que o país não tem uma religião, não protege uma única religião, não tem relacionamento com uma única religião e não vai falar só daquela religião. Porém, meus queridos, o Brasil foi fundado sobre valores religiosos cristãos católicos. Uma das primeiras coisas que Pedro Álvares Cabral fez quando eles chegaram aqui no país foi rezar uma missa. Inclusive, os primeiros nomes do Brasil terão associação com a religião. Então, Ilha de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e por aí vai. Nós precisamos entender que o passado histórico do Brasil é um passado religioso. Nós, desde a nossa conquista em 1500 até 1889, com o advento da proclamação da República, nós fomos um país católico. É verdade que sim, nós vamos ter a maçonaria chegando no país, a gente vai ter religiões que vão ter origem aqui no Brasil, inspiradas em práticas de tribos africanas, que é o que a gente chama hoje de religiões de matriz africana, mas elas não são africanas, elas foram inspiradas em culturas, tradições dos africanos, mas também a gente vai ter aqui muito forte, até hoje, o catolicismo como uma religião predominante. Quando é promulgada a Constituição atual, que é a de 1988, ela continua trazendo esses mesmos termos no artigo 19, que é dizendo o seguinte, é vedado à União, aos estados e aos municípios o quê? Esse relacionamento, essa subserviência, essa união entre o Estado e a religião. Na Constituição de 88, o Constituinte entendeu que o país precisava continuar não tendo uma religião oficial. Mas, inclusive, nos incisos deste mesmo artigo, ele está dizendo o seguinte, que o Estado vai proteger todas as religiões. Inclusive, é vedado ao Estado impedir organizações religiosas de existirem, da consciência religiosa. É vedado ao Estado, ou seja, o Estado não pode interferir, o Estado não pode proibir, não pode coibir e não pode censurar nenhuma religião. E é por isso que o nosso país é um país que tem várias religiões. Então, é o católico, é o evangélico, é o espírita, é o budista, é o umbandista, é o não religioso, ou seja, o ateu. Então, o Estado diz o seguinte, olha, para nos proteger, nós não teremos religião. Porém, nós permitiremos e protegeremos a liberdade de culto. Então, quando alguém chegar a você e dizer você não pode falar de política porque a sua visão, a sua cosmovisão é uma cosmovisão baseada em uma religião, você vai dizer para ele, mas o artigo 19 da Constituição atual diz que o Estado não pode me proibir de ter a minha consciência religiosa e, inclusive, de expor a minha consciência, a minha opinião. E aí você, inclusive, linke com o artigo 5º da Constituição, que é vedado qualquer tipo de censura, seja ela de caráter social, seja ela de caráter filosófico ou religioso. A Constituição nos dá o direito de expor a nossa opinião, seja ela baseada numa filosofia ou numa religião. Então, quando fala-se que o Estado é laico,
está dizendo que o Estado não tem uma religião. O Estado não é católico, ele não é umbandista, ele não é candomblessista, ele não é espírita, ele não é budista, ele não é evangélico. O Estado não tem religião. Mas também não significa que o Estado é ateu, porque ele não proíbe as religiões de existir. No início do primeiro reinado, por exemplo, as religiões que já estavam sendo sincretizadas com as raízes africanas, elas eram proibidas, né? Poderia sim ter uma religião de matriz africana, desde que isso fosse no seu interior. Quando fala interior, fala assim, olha, você pode não ser católico, mas você não pode expressar isso fora da sua casa. Era o que basicamente estava na Constituição do Brasil, ali de 1824. Aí sim, aquela promotora que falou naquele evento na semana passada estaria correta se nós estivéssemos em 1824. Qualquer religião que não fosse católica não poderia ser expressa fora do âmbito privado. Mas nós estamos sobre a Constituição de 1988, que inclusive veda qualquer tipo de censura, seja ela de natureza filosófica, seja ela de natureza religiosa ou de qualquer que seja a natureza. Quando alguém falar para você, olha, mas o Estado é laico, você fala, sim, o Estado é laico, mas ele também não é ateu. Eu posso sim expressar a minha fé, eu posso sim expressar a minha opinião baseada na minha fé, desde que esta opinião não resulte em atos de violência, preconceito, racismo contra alguém ou uma parcela da sociedade. Conseguimos compreender o que significa a laicidade do Estado? Eu espero que sim. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual é a sua opinião, que eu vou gostar de ler. Até o próximo vídeo.